tem um quadro que é um projeto nosso que a gente não pode deixar de passar. A gente queria ficar aqui o dia inteiro, né? Assim, mas a verdade é que a gente tem que ir caminhando aqui para o final, que é o Bibliotex, é uma biblioteca que a gente está montando com recomendações de leitura aí, de livros que marcaram a trajetória, a carreira dos executivos, do ponto de vista pessoal ou que ensinam alguma coisa para a carreira. E aí a gente queria entender quais são as suas recomendações aí para a gente colocar na nossa biblioteca e tentar virar um pouquinho Pellegrini aqui, né? Não, que é isso. Eu trouxe alguns livros aqui que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu gostei muito. Quer dizer, não necessariamente transformam, mas eu acho que informam muito e ajudam muito na visão. O primeiro deles é o MDR-21, né, do professor Raoni, que acabou de sair, né, recentemente, e é muito bacana porque é justamente inovação e transformação digital para pequenas e médias empresas. Por que eu trouxe esse livro aqui? Primeiro que tem um conteúdo, eu tive o privilégio de receber esse livro ainda digital, né, e lê-lo completamente, e tem muita coisa boa, e ele é focado nas pequenas e médias empresas, que a gente acabou de falar aqui, que são um gap super importante. Ele ajuda muito, de forma muito assim, clara, muito leve e muito metodológica, como que as pequenas e médias empresas podem atuar na área de inovação, tá? Então, acho que o MDR-21 é um dos livros, tá? Não, muito bom. O segundo livro vem de um interesse meu justamente sobre leadership, né? Eu gosto muito aí, quando eu fiz Harvard, né? Um detalhe, né? Quando eu saio da IBM, eu consegui colocar uma coisa muito importante, que foi eu passar 2 meses em Harvard, na Harvard Business School, e fazer o EMP. Eu fiz ainda como IBM, eu negociei isso também na minha saída, onde você tinha lá 2 meses de treinamento e né? Na verdade é um reshape, né? Você vai lá para você refazer alguns dos seus conceitos, etc. Então eu saí, me aposentei da IBM 31 de março de 2017. Quando foi 1º de abril, eu peguei o avião. Dia 2 de abril eu estava sentado na Harvard Business School, no auditório, começando o EMP por 2 meses consecutivos. E por que isso para mim foi muito importante? Porque esse episódio, eu tinha muito receio, apesar de ir planejando, eu tinha muito receio o que eu ia fazer no day one, depois de 30 anos de IBM, né? Você fala assim, eu sempre fui matutino, chego cedo e tal. Aí, o que eu vou fazer? Colocar uma pantufa no pé e assistir televisão. Exatamente, né? De Pluto, lá sentado, de pijama. Eu falei, no way. Então... Dura 2 dias. Eu falei, como é que eu faço alguma coisa? Eu consegui fazer essa conexão. Quando eu voltei para o Brasil, 2 meses depois, parecia, sabe, que a IBM estava lá atrás, etc, né? E eu sempre gostei de leadership. E lá, né, em Harvard, ressuscitei muita coisa bacana com o professor Gulati e tal, e fiquei nisso. Depois, eu fui em 2019, eu fiz também o PGA, que é o curso de C-Level principal da Fundação Dom Cabral, que é Fundação Dom Cabral e INSEAD. Então, eu fiz o PGA 30, e lá no PGA 30, teve 2 cases muito legais que estão lá, que são papers, sobre Napoleão e sobre a Nissan, sobre o Carlos Ghosn. Mas eu, pegando do Napoleão, né, tudo que aconteceu com o Napoleão, no primeiro paper que está lá, né, eles quebram justamente para isso, foram várias características de liderança maravilhosas que ele tinha, que na queda dele, é só você colocar um sobre. Tudo que ele fez para dar certo, ele não fez dando errado. Nos mesmos pontos. Engajamento das pessoas, parou de engajar as pessoas, sabe? Então, eu gosto muito desse processo. Eu estava comentando com um amigo que fez PGA também, PGA 31, e eu estava comentando com ele disso que eu gosto, né? E esses papers e tal. Aí ele falou assim, Ricardo, você já leu Roma S.A.? Eu falei, não. Ele falou, olha só, ascensão e queda da primeira corporação multinacional. Ele falou, isso que você está falando está muito relatado nesse livro, né, do Stanley Bing, que é como que Roma foi uma corporação e como que ela teve ascensão e queda muito parecido com isso. Tudo que fez de bem, depois começa a fazer tudo errado no tempo, né? Obviamente que dura muitos séculos isso,
Então, eu acho que é uma leitura, assim, para quem gosta de liderança e gosta, né? Tem coisas fortes, obviamente, aqui, fortes do ponto de vista de que o pessoal não era bonzinho, né? Então, não é o tipo de liderança que você fala assim, eu gostaria de ser igual, né? Mas, pelo menos você vê os mecanismos aqui, tá? Então, Roma SA é um outro. E o outro que eu tenho aqui, que é AI Superpowers, que são as superpotências em AI. Esse livro ajuda muito, eu morei lá na China. Esse livro ajuda muito as pessoas, e eu recomendo ele não é tão novo mais, é entender, eu sou um apreciador aqui de AI, mas por ter vivido na China e por ter vindo acompanhando a transformação chinesa a partir do momento que eu volto, no começo de 2014, lá da China, eu continuei acompanhando e eu vi o que está relatado nesse livro, como que a China vira a chave para se transformar numa superpotência que hoje é par dos Estados Unidos em AI, né? Então isso aconteceu de 2015 para cá, tá? Então, para mostrar, e aí a gente entende muito bem o poderio de AI e o poderio de um país que se define e decide que vai colocar AI no centro e está executando isso de forma que realmente é um país super inovador. Um parentezinho, em 2019... lá na CNI, a gente tem as imersões lá da Mobilização Empresarial pela Inovação, que eu participei da criação lá em 2008, e a gente faz imersões em ecossistemas de inovação globais, né? Em 2019 nós fomos para a China, e nós tivemos visitas, né, com o governo chinês, né, com gente do partido, que são quem faz a gestão toda, e lá 3 membros do partido que a gente teve contato nessa uma semana de imersão na China, os 3 falaram a mesma coisa. AI e 5G vão dominar o mundo e nós vamos liderar. Então, nós estamos falando de uma jornada, aqui ele explica por que vira a chave e como eles foram se organizando. A gente foi lá e tocou com a mão, né, o que eles estavam fazendo e o que eles viraram agora em 2024. Quer dizer, eu acho que esse livro aqui ajuda muito para quem gosta de tecnologia e também para quem quer enxergar. Um país consegue fazer virada de chave e não precisa 100 anos para fazer essa virada de chave? Dá para fazer aqui também. Então esses são os 3 aqui que eu deixo como a minha contribuição aqui para vocês.